saber se no início do Putin, se foi apoiado pelos Estados Unidos, parece que foi até financiado pelos americanos, porque ele era da KGB, de direita e tal. Talvez tenha sido apoiado, né, pelos americanos. E essa guerra também da Ucrânia, a gente vê que não vai ter fim tão cedo, né? Os americanos estão decididos a prolongar indefinidamente essa guerra, né? Precisa ver se eles têm condição, né, de fazer isso daí. Com relação ao que se os norte-americanos, num primeiro momento, deram apoio para o Putin, é possível, né? Ele, inclusive, a gente percebe muito claramente que ele foi evoluindo, né, na ação política dele. Que, num primeiro momento, ele achava que daria para se integrar nesse sistema, a Rússia seria um país importante e tal. E, aos poucos, ele foi percebendo que nesse sistema aí você não pode conviver. Essa é uma coisa que muita gente não entende. O imperialismo, ele é como se ele fosse assim é como se a humanidade vivesse aí com um gigantesco dragão, você entendeu? Que ele é capaz de engolir você, queimar você com uma labareda a qualquer momento. O pessoal não se dá conta disso. Aí o imperialismo ele deixa a coisa mais ou menos funcionando, cria uma aparência, etc. e tal, mas toda hora que ele precisa, ele faz as coisas mais atrozes, ele não respeita nada. Né? O imperialismo é perfeitamente consciente de que ele é o dono do mundo e que ele tem que fazer e acontecer. Então, a pessoa entrar num jogo como esse com a ilusão de que você pode ser um parceiro, de que você pode ser aceito, é uma ilusão total. Eu acho que o Putin aprendeu pela dura experiência. Até porque ele não fazia parte do governo anterior, né? O governo anterior já conhecia melhor o imperialismo, mas o governo da União Soviética era um governo que vivia num processo assim, de colaboração com o imperialismo muito grande. Esse governo já não é tão assim, porque já não tem também condições de ter essa colaboração. O imperialismo com a União Soviética, ele, como é que se diz? Ele respeitava o papel político da União Soviética, na medida em que a União Soviética não atrapalhasse, né, a vida do imperialismo, de uma maneira muito clara, ele respeitava porque ele via um país imenso. Se você for atacar esse país de fora para dentro, a crise vai ser muito grande, pode gerar uma crise revolucionária, né? Então, havia um certo equilíbrio. Não que a Rússia tivesse em pé de igualdade com o imperialismo, isso nunca aconteceu. Mas havia um certo equilíbrio que eles procuravam manter. Agora, o imperialismo não vê a Rússia atual da mesma maneira que ele via a União Soviética, não. Para o imperialismo, a Rússia é uma Iugoslávia um pouquinho maior. Um problema nessas análises que eu vejo, que muita gente tem dificuldade, é o seguinte, que a maioria das pessoas que analisam não tem uma percepção política de poder. Quer dizer, eles não se colocam, né, nem do ponto de vista da imaginação, nem do ponto de vista teórico, na perspectiva do poder. Então, eles não têm uma compreensão também do poder, por isso não entendem os conflitos. Se você tem um poder político determinado, você é obrigado a agir de uma determinada maneira. Se você vai enfrentar um adversário que é mais forte, você age de maneira X. Se o adversário é mais fraco, para o imperialismo, aquele adversário mais fraco é como se fosse um animal a ser caçado. Ele pode correr, pode se esconder, pode resistir, mas finalmente você tem que abater o negócio. A Rússia não é a União Soviética. A China também não é a União Soviética. O imperialismo, ele não quer um modo de convivência, nem com a China e nem com a Rússia. O que ele aceitaria da China e da Rússia é que a China e a Rússia fossem como o Brasil.
que é um saco de pancada do imperialismo. Se a Rússia e a China não forem como o Brasil, eles têm que ser destruídos. Isso é uma coisa que a gente tem que ter claro ao fazer a análise. Né? A ideia de que... Eu vejo o pessoal falando da nova ordem mundial, o pessoal pensa assim, não, então o imperialismo vai aceitar. O imperialismo não vai aceitar nada. O imperialismo, primeiro que ele não está numa posição muito boa para fazer concessões. A gente vê que essa ocupação da Crimeia, essa ocupação da Ucrânia, provocou uma crise total no imperialismo, econômica, política, tudo. Então, quer dizer, ele não está em condições de barganhar, de fazer concessões. Né? Ah, não, tudo bem, vocês não querem que a gente entre na Ucrânia, fica com a Ucrânia, aí tudo bem e tal. Não, ele não está na posição de falar isso aí. Ele está numa posição difícil, desesperada. A competição econômica dos chineses, os chineses não são uma economia igual à economia imperialista, nem de longe. Mas eles não podem tolerar esse tipo de competição. Eles precisariam reduzir os chineses a uma posição subalterna, bem mais subalterna do que eles estão hoje. Quer dizer, a perspectiva aqui é um enfrentamento muito duro. Inclusive, eu acho que depois da experiência Trump, que foi uma experiência meio assustadora para o aparato dominante nos Estados Unidos, diante do que está acontecendo na França agora, diante do negócio da Ucrânia, diante do que a China está fazendo e tudo mais, toda essa situação, a derrota do imperialismo no Afeganistão, o imperialismo está numa situação desesperadora que pode dar lugar a qualquer tipo de aventura política. Esse negócio de que pode haver uma terceira guerra mundial, envolvendo a Rússia e tudo mais, não é uma coisa que a gente possa descartar. Pode acontecer facilmente uma guerra com a Rússia. Alguém fala assim, mas eles vão arriscar uma guerra atômica? Veja, dependendo de como a situação evoluir, guerra atômica é melhor do que o que pode acontecer com eles. Tudo pode acontecer. O que eu sei é que aqueles que acharam que a eleição do Biden era uma coisa boa, tem que fazer uma profunda revisão do que eles pensam, viu? Olha onde nós chegamos. É que eles não vão entender porque, você vê, né? Tem cara que está apoiando o imperialismo contra a Rússia. Significa que a galinha está apoiando a raposa, né? O que acontece quando a galinha apoia a raposa? Depois da raposa comer aquela... Vamos supor que a Rússia não seja uma galinha, seja um peru. Depois que a raposa comeu aquele peru, o que ela vai fazer? Comer a galinha. O pessoal fala, não, o Putin é um ditador e tal. Eles não conhecem o tipo de ditadura. Eles não conhecem, não, esqueceram, né? O tipo de ditadura que os norte-americanos são capazes de fazer. Eu não lembro mais do Videla, do Pinochet, do Hugo Banzer, do Médici. Esqueceram tudo isso daí. Eles pensam que o imperialismo é uma coisa democrática. Bom, o que tem de positivo nisso daqui é que uma coisa é certa, o Putin ele bagunçou muito o jogo do imperialismo. É uma contribuição à humanidade extraordinariamente grande.